Fala pessoal do segundo ano, aqui é a professora Lucy Vidinha e hoje na nossa aula de Matemática 1 a gente vai aproveitar para fazer uma revisão para a proficiência que é agora essa semana. O conteúdo da nossa proficiência, pessoal, vai desde o módulo 9 de Análise Combinatória 3, passando pelo módulo 10 de Probabilidade 1 e chegando finalmente ao módulo 11 de Probabilidade 2. Então, eu separei a nossa aula de hoje de acordo com esses três módulos, esses três conteúdos. Nós vamos revisar aí as partes principais de cada um desses módulos e fazer um exercício para poder ficar fresco aí na cabeça de vocês e todo mundo manda bem nessa prova. Show? Vamos começar falando então sobre o módulo 9, Análise Combinatória 3. Esse foi um capítulo que a gente fechou aí o nosso estudo de análise combinatória. E ele era mais voltado para a parte de estudo de permutação simples com repetição. A gente veio estudando análise combinatória, estudamos todos os métodos e fechamos aí com esse estudo de permutação simples com repetição. A fórmula que a gente usou para fazer esses cálculos foi a própria fórmula de permutação simples, certo? Se a gente tem n elementos, a gente calcula n fatorial. A diferença é que conforme nós temos elementos repetidos, no momento em que fazemos a permutação, a troca de posição de caras iguais, isso não faz diferença ali no nosso resultado final, certo? É uma troca que a gente está contando que na prática não faz diferença no nosso resultado. Por isso, a gente tem que dividir sempre pelo fatorial da quantidade de elementos repetidos. Isso para cada elemento repetido que a gente tiver. Então, se, por exemplo, eu tenho um elemento repetido do tipo 1, eu vou ter que dividir ali pelo R1 fatorial, ou seja, a quantidade de elementos do tipo 1 que eu tenho, fatorial. Se eu tiver mais de um elemento repetido, eu vou fazer isso para cada um dos tipos. Por exemplo, ali eu coloquei um R2. Se eu tiver elementos repetidos do tipo 2, eu vou contar quantos são e dividir pelo fatorial desse número. E assim por diante, tudo bem? Então, essa aí é a fórmula que a gente usa para resolver esse tipo de problema. Tá, Lucy, mas que tipo de questão a gente usa isso? Vamos falar aí sobre os nossos exemplos de aplicação. A gente resolve equações lineares para achar soluções inteiras positivas e soluções inteiras não negativas também, tá? Então, a gente fez uns exercícios sobre isso, resolvendo equações lineares, usando aí essa ideia de permutação simples com repetição, tudo bem? Para você relembrar, assista a nossa videoaula de análise combinatória 3, que está salva aqui, tudo bem? Problemas também falando sobre quantidade de trajetórias mínimas, aquelas questões que nós fizemos, saindo de um ponto, chegando no outro ponto, onde a gente só tinha uma quantidade certa de caminho, por exemplo, só ir para a direita e subir, ou só ir para a esquerda e descer, tá? De acordo com a quantidade de idas para a direita e subidas que a gente poderia fazer. A gente também resolveu problemas desse tipo usando permutação simples com repetição. Também temos questões gravadas sobre isso. Show? E o mais famoso, problemas com anagramas. Claro que aí a gente está falando de anagramas com letras repetidas, tudo bem? É o nosso clássico, por isso vamos fazer um exemplo agora de anagrama. Calcule o número de anagramas da palavra quarentena, ou seja, a gente tem que trocar aí as letras de quarentena de lugar. Queremos saber quantas palavras diferentes a gente forma. Claro que aí palavras sem sentido, tudo bem? Esse sentido não é obrigatório quando a gente está falando de anagrama. Show? Para isso, a gente começa contando quantas letras quarentena tem. No caso, essa palavra tem 10 letras, tudo bem? Então, já sabemos que vamos permutar aí 10 elementos, ou seja, 10 fatorial. Show? Mas a palavra quarentena tem algumas repetições, como, por exemplo, a letra A, que aparece 2 vezes. Temos também a letra E, que aparece 2 vezes. E a letra N, com 2 repetições também. Então, aí a gente tem 3 letras que se repetem, cada uma delas 2 vezes. Ou seja,
na hora da prática de calcular a permutação, a gente vai fazer a permutação de 10, mas vamos colocar ali um 2 para cada uma das repetições, já que o A se repete 2 vezes, o E se repete 2 vezes e o N também se repete 2 vezes. Então, montando aí essa fórmula, olha só, fica 10 fatorial dividido pelo 2 fatorial do A, dividido pelo 2 fatorial do E e dividido pelo 2 fatorial do N. Gente, para calcular fatorial de um número, só para lembrar rapidinho, ó, a gente vai multiplicando esse número pelo seu antecessor até chegar no 1. Show? Resolvendo então essas contas aí, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido aí 3 vezes pelo 2 fatorial, a gente encontra 453.600 anagramas da palavra quarentena. Deu para refrescar, gente, essa ideia na cabeça? Continuando, a gente vai agora para o próximo capítulo de probabilidade 1. Foi um capítulo onde a gente começou a falar de probabilidade, ou seja, nós apresentamos as definições, falamos sobre espaço amostral, o que era evento, falamos sobre experimento aleatório, definimos todos esses conceitos. E na parte dos cálculos, na parte prática, a gente focou na probabilidade em um espaço amostral equiprovável, ou seja, um espaço amostral onde cada um dos elementos, ou seja, cada um dos eventos ali teria a mesma probabilidade de acontecer, tudo bem? Então, isso que quer dizer um espaço amostral equiprovável, mesma probabilidade. Para calcular, então, aí a probabilidade de um determinado evento A acontecer, a gente tem que fazer uma razão. Uma razão entre quem? Entre o número de elementos desse evento A, que a gente quer que aconteça, e o número de elementos do nosso espaço amostral. Lembrando que espaço amostral aí é o nosso total, tá? É o nosso conjuntão com todos os eventos, todos os elementos, tudo que é possível acontecer. Gente, só refrescando também, ó, probabilidade é um número que vai variar aí entre 0% e 100%. Ou também podemos falar entre 0 e 1, tá? Já que o nosso 100% é o 100 sobre 100. Tudo bem? Se a gente estiver trabalhando aí com porcentagem, o de cima. Se a gente estiver trabalhando sem porcentagem, aí entre 0 e 1, quando estivermos usando números decimais. Show? Partiu o exemplo? Num baralho comum, com 52 cartas, sabendo que os naipes de ouros e copas possuem cartas vermelhas, qual a probabilidade de sortear uma carta desse baralho e a mesma ser vermelha? Então, vamos relembrar aí o baralho? Olha só, um baralho comum tem 13 cartas de cada naipe. Então, são 13 de copas, 13 de espadas, 13 de ouros e 13 de paus. No caso aí, a gente está interessado nas cartas vermelhas, tá? As de copas e as de ouros. Então, aí, a probabilidade desse evento A acontecer, sendo esse evento A tirar uma carta vermelha, tá? Vai ser aí a divisão do número de elementos desse evento A, que seria o quê? Quantas cartas vermelhas a gente poderia tirar? Ou seja, 26, né? São as 13 de copas mais as 13 de ouros, dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, que no caso aí é o nosso baralho completo, ou seja, as 52 cartas. Na hora que a gente escolhe uma carta ali aleatoriamente, poderia sair qualquer uma das 52, tudo bem? Então, fica aí 26 dividido por 52. Simplificando, pessoal, isso é a mesma coisa que um meio. Faz sentido, né? Já que metade das cartas são vermelhas, metade das cartas são pretas, então aí a probabilidade de tirar uma carta vermelha é 1 sobre 2, tá? Se o problema tiver pedido em porcentagem, basta dividir e multiplicar por 100%. Então aí nesse caso, 1 sobre 2, ou também podemos escrever 50%. Próximo capítulo, gente, de probabilidade 2, a gente foca no cálculo da probabilidade de interseção de dois eventos. O que seria isso? A gente vai ter dois eventos no problema e a gente quer que esses dois eventos aconteçam
tá? Então, é a probabilidade de um evento acontecer e o outro evento acontecer também. Se liguem que aparece sempre aí essa palavrinha, o e, quando a gente está tratando de interseção de dois eventos, tudo bem? Nesse tipo de problema, a gente vai ter três possibilidades, três casos. O primeiro caso é quando a gente tem eventos mutuamente exclusivos, ou seja, eventos que não têm interseção. Esse conjunto interseção é vazio, ou seja, a probabilidade de A e B acontecer vai ser zero, tudo bem? Porque não tem elementos nesse conjunto interseção. O segundo tipo de caso é quando a gente tem eventos independentes, ou seja, o segundo evento acontecer não vai estar dependendo do primeiro. Nesse caso, o cálculo da probabilidade do evento A acontecer e do B acontecer também vai ser basicamente multiplicar aí a probabilidade do evento A pela probabilidade do evento B. E o terceiro e último caso, quando a gente tem eventos dependentes entre si, ou seja, o evento A acontecer vai alterar ali a probabilidade do evento B. Ou seja, nosso evento B está dependendo do que vai acontecer no nosso evento A. Nesse caso, a gente também faz uma multiplicação da probabilidade do A pela probabilidade de B. Só que tem que estar bem atento que é a probabilidade de B, dado que o A já aconteceu, ou seja, é a probabilidade ali de acordo com o que aconteceu no nosso evento A. Tem que levar isso em consideração. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Dadas duas caixas mostradas a seguir com bolas pretas e brancas, qual a probabilidade de tirar aleatoriamente uma bola da caixa 1 e ser preta e tirar uma bola da caixa 2 e ela ser branca? Está aparecendo aí as caixas para vocês agora, tudo bem? Nós temos dois eventos nesse problema, tirar uma bola preta da caixa 1 e tirar uma bola branca da caixa 2. Ou seja, eu vou chamar aí, tirar uma bola preta da caixa 1 de evento A e tirar uma bola branca da caixa 2 de evento B. A gente quer aí, então, evento A e evento B, interseção. Para isso, vamos analisar aí quantas bolas pretas nós temos na caixa 1, no caso 2, e quantas bolas brancas nós temos na caixa 2, no caso 2 também. Como a gente está falando de interseção, a gente tem que entender o que esses eventos são entre si. Pessoal, como as caixas estão separadas, no momento que eu tiro uma bola da caixa 1, isso não interfere na nossa caixa 2. Ou seja, são eventos independentes. Então, na hora de calcular aí a interseção, basta que a gente multiplique a probabilidade do evento A pela probabilidade do evento B. Calculando isso, a probabilidade do evento A é o número de bolas pretas da caixa 1, né, que é o nosso próprio evento, que é 2, dividido pelo nosso espaço amostral, que são 3 bolas. A probabilidade de B também ali são 2 bolas brancas divididas pelo espaço amostral, no caso 4 bolas. Multiplicando ali os nossos numeradores, 2 vezes 2 deu 4, a gente simplifica com o 4 lá de baixo, resultando em 1/3. Ou seja, 1/3, gente, é a probabilidade de acontecer o evento A e acontecer o evento B. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só jogar lá nas turmas do Class 1 ou perguntar nas lives ao longo da semana. Tudo bem? Foi um prazer, um beijão e até a próxima!